Bom dia, pessoal. Nós estamos hoje fazendo essa gravação porque a igreja lá, o templo, está lotado de coisas com esse clima tão conturbado, né? Tanta chuva, tanta gente precisando e a gente, graças a Deus, sendo usado por Deus para cuidar dessas pessoas, nós ocupamos nosso templo e realmente não tem condições da gente fazer o nosso culto presencial. Mas estamos juntos, estamos aqui e eu espero que seja também uma bênção para você esse momento aqui. Queria começar com uma oração para que a gente possa primeiro entregar nossos erros, nossos pecados, nossas dificuldades nas mãos de Deus, que a gente possa se reconciliar com Ele, né? Através da confissão, do arrependimento sincero, e que nós também possamos logo depois interceder por todas essas coisas que a gente está vivendo nesse tempo, né? Então me acompanhe nessa oração. Pai, eu quero, em nome de Jesus, te pedir perdão, Senhor, por todas aquelas falhas, por todos os nossos atos, palavras, pensamentos que não estão de acordo, Senhor, com a Tua vontade para a gente, Pai. Nós ainda estamos sendo trabalhados, polidos, Senhor, por Ti. E às vezes nós falhamos, mas nós não queremos permanecer errado. E por isso eu te peço perdão, Senhor. Te peço que Teu Espírito Santo venha trazer a nossa memória, a nossa mente, todos os pensamentos, todas as coisas, atitudes, tudo que a gente tem feito ou deixado de fazer que não está de acordo com a Tua vontade. E que a gente possa mudar essa história da nossa vida através da ação da Tua graça, da Tua misericórdia em nós. Pai querido, entendendo que estamos reconciliados contigo, eu venho diante de Ti pedir oração, pedir intercessão, pedir, Senhor, que Tu venha cuidar dos enfermos, dos necessitados, dos doentes, que Tu use a Tua igreja, Senhor, para cuidar dessas pessoas, para mostrar que Tu estás presente na vida deles, Pai. Cuida daquelas pessoas que estão desesperadas, perderam tudo, perderam parentes, perderam quase a esperança de viver, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, traga um renovo de vida através da Tua igreja para essas pessoas. Cuida da Tua igreja também, Pai. A Tua igreja que anda sendo perseguida, sendo maltratada, Pai. Nos ajuda, nos capacita, nos fortalece, nos enche, Senhor, da Tua presença, para que nós possamos continuar firmes e avançando, Senhor, cada vez mais, fazendo a Tua vontade. Em especial, eu quero te pedir pela Igreja Anglicana no Brasil, na pessoa do nosso bispo, Miguel Uchoa, que Tu conduza, Senhor, ele em sabedoria, para que ele possa nos levar esse rebanho, conforme a Tua vontade. Pai querido, eu te peço ainda que Teu Espírito Santo venha trazer entendimento e discernimento, conforme a Tua vontade, para essas pessoas que estão cuidando, Senhor, ou era para estar cuidando do povo, da nação, desse país, do mundo como um todo, Pai. São tantas confusões, tantos conflitos, tantos interesses diferentes da Tua vontade. Então, Pai, vem fazer algo transformador na vida desses governantes. É isso que, em nome de Jesus, eu te peço, Pai. E na certeza do Teu poder, da Tua fidelidade e da Tua misericórdia, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós não estamos nos reunindo no templo. Para algumas pessoas fica mais difícil até de honrar os compromissos com os seus dízimos e ofertas, mas nós queremos que você não esqueça que os compromissos da igreja permanecem, que nossas obrigações permanecem. Então que você seja perseverante na sua decisão de ser fiel a Deus através dos seus dízimos. Que você seja também grato a Ele nas suas ofertas. Se lembre, a obra não para, a igreja não para e cada vez mais precisa da sua ajuda, do seu compromisso, da sua fidelidade a Deus para honrar nossas obrigações.
Então, aqui você vai estar com o número do Pix, dos dados bancários, e que você continue honrando o seu compromisso com Deus. Em nome de Jesus. Vamos fazer agora a leitura bíblica. Nossa leitura bíblica de hoje se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 15. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas, se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras, do que haviam feito, do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados. Todos aqueles que não buscassem o Senhor, o Deus de Israel, deveriam ser mortos. Gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o haviam feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Esta é a palavra do Senhor. Hoje, como vocês sabem, é o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é quando nós celebramos aquela chegada ou o envio, do Espírito Santo. Jesus prometeu, se lembra que o véu do templo, do Santo dos Santos, se rasgou de cima a baixo, e isso demonstra claramente que foi possível a cada um de nós ter o acesso direto a Deus através da pessoa do Espírito Santo. Na leitura, como eu falei, do livro de Atos, nos capítulos 1 e 2, nós temos um entendimento muito claro do que é que significa esse momento, essa chegada, essa descida do Espírito Santo, esse derramamento de todo o poder de Deus e como a presença do Espírito Santo capacitou, encorajou, animou os apóstolos e deu um pontapé inicial no que hoje nós podemos chamar da Igreja de Jesus Cristo. Eu acho interessante que essa Igreja de Jesus Cristo, que começou há uns 2000 anos, hoje
Elas começaram com pouquíssimas pessoas e hoje nós somos algo em torno de 2,3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Ou seja, de um lugar na Palestina, há 2000 anos, um pequeno grupo de pessoas cheios do Espírito Santo fizeram algo que tomou conta do mundo. O cristianismo é a religião que é a maior religião. Diz o estudo que de cada 3 pessoas do mundo, uma delas ela é um cristão. Você faz parte desse grupo? Essa é a minha pergunta para você. Será que você está vivendo esse cristianismo na plenitude de um relacionamento com o Espírito Santo? Como é que está esse relacionamento entre você e Deus? Será que está impactando a sua vida ou a vida de quem convive com você? Tenha certeza, meu irmão e minha irmã, que viver cheio do Espírito Santo transforma a sua vida. Tudo e todos que estiverem se relacionando com você. Em busca dessa plenitude, as suas boas consequências que virão com certeza, é que hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens que se chama Vida no Espírito. Essa série tem o objetivo de trazer para toda a igreja e também para a liderança da igreja uma noção do quanto Deus quer nos capacitar. Mas capacitar para quê? Capacitar para testemunhar, para amar, para ter uma vida equilibrada, sempre firmada nele, em um relacionamento pessoal com ele. Ou seja, essa série será proveitosa e poderosa para a minha vida, mas também para a sua vida, eu tenho certeza disso. Nós começamos ela hoje, entendendo que tudo que a gente vai trabalhar, tudo que a gente vai falar, só é possível porque Ele nos deu o seu Espírito. E se você quer aproveitar ao máximo esse momento, essa mensagem, eu queria que você me acompanhasse nessa oração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço misericórdia, Senhor, para que eu possa passar essa mensagem da forma que Tu queres, Senhor, com o Teu Espírito Santo agindo em minha vida, agindo também na vida de quem está ouvindo, assistindo essa mensagem, que Tu quebres todas as dificuldades, Pai amado, e que nós possamos realmente aprender de Ti para colocar em prática uma vida poderosa na Tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. E também, Pai, já te agradeço, porque eu conheço a Tua fidelidade. Amém e amém. Entenda, irmão, irmã, que quando Ele nos dá o seu Espírito, causa movimento em minha vida e na sua vida também. Todas as vezes que o Espírito Santo é derramado na vida de alguém, o mover de Deus, ele é percebido de toda forma. Lembre-se que Deus, apesar de ser todo-poderoso, Ele respeita a vontade, a nossa vontade. E Ele só vai agir nas nossas vidas se nós fizermos a nossa parte. O texto que a gente leu agora em 2 Crônicas, capítulo 15, mostra isso de uma forma muito clara. Você percebeu que o Asa, o rei de Judá, que era um bisneto de Salomão, ele quebrou uma sucessão de erros praticados pelos antecessores dele, pelos seus pais, avós, bisavós, né? Porque Salomão trouxe muita influência negativa para o reino e eles viveram de certa forma diferente daquilo que o rei Davi tinha vivido e tinha mostrado, né? Um homem segundo o coração de Deus. Eles se desviaram do relacionamento direto com Deus. O grande problema foi a idolatria, que era praticada de uma forma que era quase unânime pela população. E o pior, essa idolatria era praticada e muitas vezes influenciada pelos seus líderes. Mas quando Asa mudou essa realidade, o reino prosperou
e eles viveram em paz pelo menos por mais 35 anos, que foi o tempo do reinado dele. E isso só foi possível, com toda certeza, por conta da ação do Espírito Santo. Essa ação do Espírito Santo começou quando ele tomou e deu ao profeta Azarias uma orientação para que ele fosse ao rei Asa com todo o que deveria ser feito, o que é que precisava ser feito pelo rei para mudar aquele contexto. E o mais interessante é ver que quando o profeta foi tomado por Deus, ficou cheio do Espírito Santo, ele tomou uma atitude. Veja só no nosso texto aqui de 2 Crônicas 15, no versículo 2, diz a palavra: saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. É interessante demais essa palavra aí, aqui a gente pode ver aqui pelo menos duas coisas muito básicas. Em primeiro lugar, perceba logo que ele diz: se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. É interessante como cabe a mim e cabe a você buscar esse compromisso de unidade com Deus, da presença de Deus. Nós temos que buscar a Deus. Jesus já falou isso, que a gente deveria buscar, que é aquele que me procura, me acha, né? Que busca, encontra. Mas como é que a gente pode buscar esse relacionamento com Deus? Através de uma vida de santidade. Primeiro, porque sem santidade ninguém vai chegar a ver Deus, ninguém vai chegar a estar na presença de Deus. Por isso que nós começamos nessa mensagem, vamos dizer, nessa celebração de hoje, a gente começou logo fazendo o quê? Uma confissão dos nossos pecados, para que a gente pudesse estar na presença de Deus, livre de toda acusação. Nós oramos e através da oração nós buscamos a Deus. E também buscar conhecer Ele através da leitura, do discipulado, da leitura da palavra, do discipulado, do aprendizado. Então, nós temos que buscar a Deus. E depois que nós buscarmos, nós vamos encontrar. Quando nós buscarmos de todo o coração. Agora, depois, perceba também o quanto a ação do Espírito Santo é contagiosa. Nesse texto fica claro, porque lá no capítulo 15, versículo 8 diz: Asa, tendo ouvido essas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, cobrou ânimo e lançou fora as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e revogou e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Você veja como a gente é contagiado quando a gente tem a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Quando alguém chega cheio do Espírito para trazer algo novo para a gente. Olha, eu queria fazer um link, porque a gente está vivendo um tempo de muita turbulência. Principalmente a gente está vendo pessoas devastadas por conta dessa situação, dessas chuvas e tal. Então eu queria te colocar a par de que todo o dano causado naquela população lá do tempo do rei Asa, ela vivia um caos causado pela idolatria. E hoje nós estamos vivendo um caos causado pelas chuvas. Lógico, são coisas distintas, mas a destruição é perceptível, tanto naquela época como é perceptível agora. A destruição vem com uma ação de acabar com famílias, de acabar com a economia, de acabar com a paz, de trazer todo esse caos. E aí
A gente vê quando o rei toma uma decisão de acabar com os postes sagrados, ele quis acabar com a idolatria, entendendo que aquilo era a fonte do mal, e nós estamos tentando cuidar das pessoas. A gente está querendo acabar com o mal da forma que a gente pode. A gente não pode parar a chuva, mas a gente pode parar o sofrimento causado pela chuva. E é isso que a gente está tentando fazer, é isso que a gente está buscando fazer. Eu tenho certeza que, da mesma forma que eles viram a prosperidade naquela época, quando eles tiveram uma ação, eles agiram contra o mal da idolatria, nós estamos vendo a possibilidade de pessoas rirem novamente, das pessoas se acalmarem novamente, das pessoas terem novamente esperança. Por quê? Porque nós estamos cuidando dela. E ver essa esperança renovada em pessoas que ainda estão em situações de destruição. Mas isso aí, pessoal, é a igreja que está fazendo. É o corpo de Cristo, o mesmo corpo de Cristo que vem agindo em 2000 anos. Agindo, cuidando, se deixando ser usado pelo Espírito Santo para fazer uma transformação no mundo. E esse é o nosso papel. Esse é o papel que nós devemos cumprir. Você que se chama cristão também tem que arregaçar a manga e fazer. Fazer o que o Espírito te pede para fazer, o que o Espírito te orienta para fazer. Se for, como eu te falei, como se você faz parte desse corpo, então arregace as mangas e faça a sua parte, independente do que custar. Porque com certeza vai custar alguma coisa. Até mesmo porque o fato de Deus ter me dado o seu Espírito leva a falar, me leva a falar. Falar pode ser entendido por ensinar, por exortar, corrigir, orientar. Se for necessário, com o risco da minha segurança, do meu conforto, da minha reputação, não tem problema. Fácil, com certeza não vai ser, mas é um preço que nós devemos pagar. Foi assim com todos que se permitiram ser usados por Deus. A história de Pedro, a história de Paulo, de João, dos pais da igreja, de tantos outros cristãos que a gente conhece, história de sacrifício pessoal durante todo esse tempo, até chegar nos dias que nós estamos vivendo. Jesus deixou claro que Ele sempre vai nos ajudar. E é por meio do Espírito Santo que Ele vai mandar essa ajuda. Lá em Marcos capítulo 13, no versículo 11, a palavra diz, o Senhor Jesus diz, sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. A gente tem muitas frentes de batalha mesmo, eu posso chamar, de guerra, uma guerra espiritual que chega aqui no nosso dia a dia, no nosso convívio. Nós temos uma batalha contra os falsos ensinos. Tantas pessoas estão ensinando coisas erradas. Nós temos uma batalha contra o evangelho da prosperidade, que traz uma visão totalmente distorcida de um verdadeiro cristianismo, quando muitas vezes Deus está aqui para lhe servir, para lhe fazer próspero. Não é assim que funciona. Tem um evangelho de uma graça barata, onde Deus te ama e não faz questão alguma de ver uma mudança no seu caráter, uma mudança na sua forma de ver, de agir, de cuidar das pessoas, de tratar as pessoas. Olha, a misericórdia de Deus é uma realidade nas nossas vidas, mas é uma realidade que nos leva a um constrangimento em fazer as coisas erradas. Nós não podemos desistir de buscar a santidade, desistir de buscar uma transformação do nosso caráter, confiando nesse amor de Deus, porque assim nós estamos brincando com a graça.
E isso não pode. É essa coisa que a gente tem que combater. Esse evangelho coach que quer te fazer se sentir todo poderoso quando você é todo dependente de Deus. Nós precisamos combater esses falsos ensinos. Nós temos vivido uma cultura popular que é totalmente contrária aos princípios bíblicos. E nós não podemos nos amoldar a esse mundo, mas nós precisamos ser enfáticos, conhecendo a palavra, lutando pela palavra, mas lutando o bom combate, né? Não aquela luta agressiva que muitas vezes a gente vê um testemunho errado de pessoas que muitas vezes não representam a Deus, apesar de estar falando de Deus. Mas é porque a gente tem que entender que o Espírito Santo, ele nos capacita não só a falar a coisa certa, mas a agir da forma certa. E essa é que deve ser a nossa luta constante. Sem falar nas heresias, que a gente precisa combater as heresias. A gente precisa ser firme, não permitir que essas heresias venham a afetar o que há séculos, há milênios, a igreja vem lutando para preservar. O verdadeiro corpo de Cristo vem lutando para preservar. Vários cristãos, vários pais da igreja morreram por conta de uma perseguição. Eles entregaram a vida por conta dessa perseguição. Cabe a mim, cabe a você não deixar esse bastão cair, fazer a nossa parte, entregar a nossa vida, dando um testemunho e sendo enfático, correto no nosso falar e no nosso viver. Isso só o Espírito Santo pode, mas Ele quer nos capacitar para isso. Pessoal, nós estamos vivendo tempos difíceis. A igreja está sendo ameaçada, coagida, e cabe a nós, nesse tempo, fazer a nossa parte. Mas de forma alguma você pode ser um hipócrita. Você só pode corrigir alguém se estiver vivendo corretamente. E quando Ele nos dá o seu Espírito, há restauração em minha vida e na sua vida. Eu queria que vocês prestassem mais uma vez atenção nessa leitura bíblica e que vocês percebessem quantas mudanças acontecem. Mudanças que só acontecem com a ação de Deus. E a minha vontade e a minha coragem para mudar. Isso é fundamental. Ou seja, quando eu permito o agir de Deus em minha vida. Preste atenção, vamos seguir o exemplo do rei Asa. Eu vou ler aqui os versículos e vou colocar para mim e para você os pontos que a gente precisa trabalhar. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem. Esse é o versículo 8 do capítulo 15. Olha, eu tenho certeza que quando a gente acredita na palavra de Deus de uma forma verdadeira, a gente tem coragem para mudar. Essa é a coragem que eu preciso, que você precisa. Continuando, ele retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Esse é o versículo 9. Perceba que ele retirou, existiu atitude de mudança, ele retirou os ídolos repugnantes. Nesse caso, se afaste de tudo que lhe atrapalha, tudo que atrapalha o seu relacionamento com Deus. Isso tem que ser retirado da sua vida, isso tem que ser retirado da minha vida. Diz a palavra também que ele restaurou o altar do Senhor. Então volte a buscar o Senhor e busque com mais intensidade. Insista, mesmo se você estiver achando que a sua oração está batendo no teto, que Deus não lhe ouve, que você não sente que a oração está fluindo, que o agir de Deus está fluindo na sua vida, mas insista e você vai ver os resultados. Continuando a leitura, diz que depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim,
convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Perceba que ele reuniu todo o povo. Seja, nós precisamos ser pacificadores. Pacificar e unir, trazer as pessoas para viver com Deus, viver em torno de Deus. Diz também que muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Isso é um testemunho claro. E nós precisamos dar um testemunho real, sincero, porque é só assim que a gente vai trazer pessoas para Deus. A gente não pode viver um testemunho fake. Continuando a leitura, diz que eles se reuniram em Jerusalém no terceiro dia, no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. E naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Sacrificaram ao Senhor. Mas cabe a mim e a você sermos nós mesmos o sacrifício agradável ao Senhor. Pessoal, o cristianismo é uma religião de renúncia. A cada dia, a cada momento, a cada instante, nós precisamos renunciar a nós mesmos, nossos desejos, nossas paixões, nossos interesses, nossas vontades. Isso não é fácil, mas é o que a gente precisa viver. Renunciar a nós para fazer a vontade de Deus, para que nossa vida seja um sacrifício real e agradável ao Senhor. Foi isso que a gente viu aqui na leitura que eles fez. Mas continuando, fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Nós não podemos abrir mão de viver essa busca. Pessoal, sozinho, viver essa busca é mais difícil. Tem momentos que seria quase impossível se não fosse a misericórdia do Senhor. Mas eu quero te incentivar a viver a igreja, a viver o corpo de Cristo, a não querer viver um evangelho só. Evangelho não se vive só. O evangelho se vive na célula, o verdadeiro evangelho se vive na igreja, se vive no corpo de Cristo, sendo parte, participando, agindo, aprendendo e ensinando. Que nós possamos viver isso, buscando o Senhor. Continuando, todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher. Obviamente que a gente não vai partir para uma loucura como essa, mas o que eu queria trazer aqui é que que você, que nós possamos e que nós tenhamos uma decisão de se afastar das más influências, independente de quem sejam as más influências. Porque, independente de quanto custe esse afastamento, porque Deus é provedor. Não se envolva com as pessoas que não vão te abençoar, te ajudar no melhor relacionamento possível com Deus. Todas as pessoas, todas as situações que estiverem te desviando da vontade de Deus, de uma intimidade com Ele, essas devem ser jogadas fora, essas devem ser descartadas, essas devem ser mortas, para que a gente possa viver a plenitude da vontade de Deus. E olha só, eles fizeram um julgamento ao Senhor, em voz alta, bradando, ao som de cornetas e trombetas. Em voz alta, bradando. Isso mostra que nós precisamos declarar claramente a nossa fé. Que a nossa fé deve ser viva e ela deve dar testemunho de que existe. Para todo mundo. A gente não pode viver um evangelho
onde for conveniente. A gente deve viver o Evangelho em todos os lugares, declarando a nossa real entrega a um relacionamento com esse Deus Todo-Poderoso. Talvez para você isso seja a coisa mais simples do mundo, mas talvez alguém que esteja escutando possa estar vivendo justamente essa decisão, essa dificuldade de se afastar das más influências por conta de uma certa dependência dessas más influências. Mas eu quero te dizer que a tua dependência vem do céu, que é Deus que vai prover na sua vida. E que você se afaste das más companhias, que você se afaste, porque Deus quer cuidar de você, Deus quer fazer algo poderoso na sua vida. E é talvez essa atitude, essa mudança que Ele está esperando que você faça. Isso é o botar o pé na água para que a água possa abrir caminho para você. Eu digo isso porque, continuando a leitura, diz que todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Quando nós fazemos sem nenhum tipo de dúvida, sem nenhum tipo de concessão, sem nenhum tipo de precaução, essa entrega confiante ao Senhor, quando se busca a Deus de todo o coração, se encontra a Deus. E o encontrar a Deus transforma a nossa vida. Porque, afinal, o último versículo, versículo 15 diz: eles buscaram a Deus com toda disposição. Então, Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Hoje, no dia de Pentecostes, eu quero te incentivar a fazer uma busca real, a tentar agora, no seu lugar, no seu secreto, fazer uma confissão real, verdadeira, daquilo que está te impedindo, que está te atrapalhando no teu relacionamento com Deus, na tua busca por Deus. Vai, fica só, você e o Pai, pede perdão a Ele. Entrega todo o teu medo, entrega toda a tua incapacidade, entrega toda a tua dúvida, pedindo que Ele seja poderosamente misericordioso contigo, com a tua falta de fé. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mudar a tua vida. O Espírito Santo vai mudar a tua situação. O Espírito Santo vai trazer um consolo, um conforto, um encorajamento, discernimento, coragem, fé, para que você possa suportar esses dias maus. E que essa vitória seja vista na tua vida, para que as pessoas se empolguem com a tua verdadeira prosperidade, porque se prospera quando se tem um relacionamento real com Deus. E que essa prosperidade faça com que as pessoas queiram conhecer o teu Deus. E que você saiba falar, anunciar, levar as pessoas a conhecer esse teu Deus. Foi assim que aconteceu com os pais da igreja, foi assim que aconteceu com os apóstolos, foi assim que aconteceu com os cristãos durante todo esse tempo. E hoje cabe a mim e a você colocar para frente. Que nós possamos fazer da melhor forma possível. Vamos orar para isso? Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda com a unção do Teu Espírito Santo, a fazer com que nós possamos nos libertar de tudo que nos desvia de Ti. Que nós possamos ser corajosos, fortes, para tomar as atitudes corretas, para poder andar no caminho certo, Senhor. Nos capacita, Senhor, para que o nosso testemunho não seja só o de falar, mas o de viver. Mas que o nosso falar seja com ousadia, a ousadia do Teu Espírito Santo. E que nós procuremos, Senhor, mudar tudo que precisa ser mudado na nossa vida, para que a nossa vida seja conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, pessoal, estamos encerrando essa mensagem. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês fiquem bem,
que esse momento de transtorno passe o mais rápido possível. E eu quero orar para que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo e o amor desse Deus Todo-Poderoso recaia, transborde na tua vida, na vida da sua família, na sua saúde, sobre suas fontes de provisão, sobre tudo que lhe é importante, para que você possa provar e comprovar o quão maravilhoso é estar debaixo da graça desse Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E, portanto, ide na paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Que Deus abençoe.